Se algum dia você se encontrar em Minnesota, nos Estados Unidos, e testemunhar um porco coberto de graxa correndo na sua frente, pelo amor de Deus, não persegue esse bicho. E nem pensa em deixar sua galinha atravessar a rua no estado da Geórgia. Esses cenários bizarros, ao que parece, são totalmente ilegais. Na verdade, existem muitas leis estranhas por aí que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar. E como resultado, tem uma chance de que você esteja infringindo a lei todos os dias sem saber. Então hoje a gente vai descobrir o quão criminoso você é, verificando crimes contra a moda, proibições sobre barrigas e até mesmo legislação anti-vovós, enquanto eu apresento algumas coisas que você não sabia que ainda são ilegais. Um crime grudento. Todo mundo que me conhece sabe que quando eu não tô mastigando fatos incríveis, eu tô mantendo meu hálito fresco mastigando chiclete. Eu sempre tenho chiclete no bolso, mas se eu comprasse um desses durante uma viagem a Singapura, eu poderia ser julgado e sentenciado em um tribunal, porque mastigar chiclete é ilegal no país desde 1992. Essa história começa em 1965, quando Singapura se tornou independente da Malásia e elegeu um primeiro-ministro pela primeira vez, um homem chamado Lee Kuan Yew. E eu era muito preocupado com a polidez e um pouco obcecado por limpeza. E uma vez no poder, logo começou a introduzir leis rígidas contra lixo, grafite e cuspir. Em pouco tempo, as ruas de Singapura estavam impecáveis, e a limpeza do país se tornou uma parte importante da sua identidade cultural, enquanto o governo tentava transformar a pequena nação em uma utopia perfeita. Isso durou até os anos 80, quando o aumento da popularidade do chiclete começou a ameaçar a imagem impecável de Singapura. O problema se tornou generalizado, já que as pessoas começaram a deixar os seus chicletes nas calçadas, paredes e trens no novo sistema de trânsito de 5 bilhões de dólares do país. Foi uma situação complicada para o governo de Singapura, e depois de refletir sobre a questão, eles decidiram tornar o chiclete completamente ilegal para venda ou compra em 92. A partir de então, as pessoas pegas com chiclete eram multadas entre 500 e 1.000 dólares, e os donos de lojas que vendessem chiclete poderiam ser multados em até 100 mil dólares, ou sentenciados a 2 anos de prisão. A partir de 1992, a polícia estava sempre vigilante, ouvindo qualquer relato por aí de um possível homem-goma armado com Wrigley's. Mas em 2004, tornou-se legal para as pessoas mastigarem chiclete terapêutico para ajudá-las a parar de fumar. Só que esse chiclete só pode ser obtido com receita médica. Então, se você viajar para Singapura, ainda vai ter que deixar o seu chiclete em casa. Desculpa por estourar sua bolha. Surpresa proibida. Para os americanos, proibir chiclete parece bem extremo, mas acontece que o Tio Sam também é bem exigente na gastronomia. De pizzas diferenciadas a lagostas cozidas, os americanos amam comida. Mas em 1938, o governo dos Estados Unidos impôs alguns limites ao que os cidadãos podem comer legalmente na Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos. A lei essencialmente proibia as empresas de colocar objetos não comestíveis dentro dos alimentos, a menos que fossem funcionais, tipo o palito do pirulito. Isso proibiu vários produtos no país, incluindo o Kinder Ovo, que é proibido no país desde a sua fabricação nos anos 70. Esse doce da Ferrero é composto por um ovo de chocolate que contém um pequeno brinquedo de plástico, que o governo dos Estados Unidos considerou um risco de asfixia. Você pode comprar Kinder Ovo em todo o mundo, mas eles são completamente ilegais nos Estados Unidos. E se você for pego contrabandeando o produto para o país, a única surpresa que você vai receber é uma multa de 1.200 dólares por ovo. Desde então, a Kinder encontrou uma maneira de contornar a proibição com um produto alternativo na sua linha, o chamado Kinder Joy, que mantém o brinquedo separado do doce. Ao contrário do Kinder Ovo, esse lanche aprovado pelo governo dos Estados Unidos contém creme de chocolate e bolinhas de wafer, em vez de um ovo de chocolate. Só que alguns aficionados por doces nos Estados Unidos não ficaram satisfeitos com essa mudança e estavam dispostos a infringir a lei para conseguir o original. Agora, você pode estar imaginando viciados em Kinder Ovo se encontrando com traficantes em becos escuros, mas esses extremistas dos ovos realmente encomendam o doce de sites que enviam ilegalmente para os Estados Unidos e vendem por tipo 4 vezes o valor que custam na Europa. A alfândega dos Estados Unidos apreendeu mais de 60 mil ovos ilegais em 2011, e esse comércio se transformou em um completo mercado ilegal, à medida que os clientes encomendam os doces ilícitos na internet e os escondem nas suas casas. Dizem que proibido é mais gostoso, mas acho que isso aí é um pouquinho demais. Um crime sob medida.
No Japão, dá para comprar Kinder Ovo legalmente, mas o governo não quer que você coma muitos deles devido a uma lei peculiar e um tanto invasiva que foi implementada para impedir a população do Japão de ganhar peso. A Lei Metabo é uma legislação que exige que todo mundo entre 40 e 74 anos tenha a cintura medida por seus empregadores todos os anos. E assim como a Shakira, o governo japonês sabe que quadris não mentem. E se a cintura de um homem medir mais de 85 centímetros e a de uma mulher mais de 90, eles vão ser obrigados a frequentar aula de perda de peso financiadas pelo empregador. A lei não torna explicitamente a obesidade ilegal, mas se uma empresa repetidamente não conseguir reduzir o número de funcionários acima do peso, ela vai estar sujeita a multas. E tem relatos de grandes corporações recebendo até 19 milhões de dólares em multas por não atingir as metas. A regra não é frequentemente aplicada, então algumas empresas não são particularmente rigorosas quanto a essa lei. Mas a Panasonic supostamente dá aos seus funcionários toalhas de verificação da Lei Metabo, que vêm equipadas com marcações parecidas com as de uma fita métrica, que permitem que o funcionário acompanhe a sua cintura nos meses que antecedem as verificações anuais. Eu sei, isso soa muito mal, e eu tenho certeza que muitos dos funcionários da Panasonic usaram essas toalhas gratuitas para enxugar as lágrimas enquanto os chefes os acusavam de estar acima do peso. Bom, em comparação eu me sinto bem sortudo. Meu chefe nunca me chama de gordo. Ele me chama de incompetente, falido, inútil, mas de gordo não. Criminosos invisíveis. Se você é um amante do ar livre, um caçador ou um popstar de 2002, provavelmente adora usar roupas camufladas. Mas em algumas partes do mundo é completamente ilegal usar camuflagem, e esse crime contra a moda pode levar você pra prisão, que nem esse cara. Tá, mas cadê ele? Bom, em 12 países diferentes, incluindo Antígua, Barbados e Jamaica, usar qualquer camuflagem é visto como uma imitação do exército. Então cada país proibiu completamente o uso de roupas com padrão camuflado. Alguns desses países levam a lei incrivelmente a sério. Em 2013, o comissário assistente de polícia de Granada confirmou que o país tem uma política de tolerância zero em relação a isso. E qualquer pessoa pega usando um padrão camuflado de qualquer cor pode ser multada em 3.700 dólares ou presa por um ano. Na Nigéria, a proibição de camuflagem se estende a veículos, após a lei da cor do exército de 1977 tornar ilegal possuir um veículo pintado em uma cor chamada verde militar. Essa proibição surgiu depois que criminosos começaram a se vestir como soldados e a pintar os seus carros de verde para parar motoristas e extorquí-los por dinheiro. Para lidar com os criminosos, o governo decidiu proibir esses veículos por completo e tornar ilegal para qualquer civil possuir ou operar um carro verde militar. Claro que na prática você não vai confundir uma vovó em um sedã verde ou uma criança de 8 anos com um moletom camuflado com criminosos perigosos, mas esses países ainda os tratam como uma ameaça potencial, já que a polícia pode abordá-los e acusá-los de um crime, se conseguir encontrá-los, claro. Não tem graxa nenhuma. Vamos passar dos países onde a camuflagem é ilegal para um lugar cheio de amantes da natureza vestidos com roupas camufladas. O estado de Minnesota é conhecido como a terra dos 10 mil lagos e é famoso pela sua bela paisagem e vida selvagem. O governo de Minnesota se importa muito com seus animais e a lei mais estranha visa proteger os porcos que vivem no estado, tornando ilegal organizar ou participar de um concurso de porco engraxado. Para quem não sabe, o concurso de porco engraxado é um jogo realizado em feiras de condado, onde um grupo de participantes persegue um porco engraxado e tenta pegá-lo. O jogo é muito divertido para quem participa, mas como o porco foge e grita de medo, provavelmente ele não tá se divertindo tanto. O governo de Minnesota decidiu que esses concursos eram cruéis, e então em 1971 eles proibiram especificamente operar ou participar de um concurso em que os participantes tentam capturar um porco engraxado. Esse estatuto proibiu completamente os concursos. Então, se você participar de um concurso de porco engraxado em Minnesota e alguém chamar a polícia, você pode passar até 90 dias na prisão com uma multa de $1.000. Essa lei visa proteger os porcos, mas outras leis de crueldade animal também ajudam a proteger as pessoas da natureza. No estado da Louisiana, a razão mais louca pela qual alguém pode ir pra prisão não é ficar muito louco em público no Mardi Gras. A lei mais doida do estado é na verdade uma proibição de lutar com ursos. Com essa lei em vigor, você pode dar adeus aos seus sonhos de vestir uma roupa de luta e tentar sair no soco com as criaturas da floresta da Louisiana. Nos anos 60 e 70, lutar com ursos era um esporte popular no estado, em que homens lutavam contra ursos de quase 320 quilos em bares e feiras de condado. Essas lutas atraíam grandes multidões, até que as pessoas começaram a perceber que capturar um urso, remover suas garras e lutar contra ele num bar não é algo particularmente humano. Como resultado, a Louisiana decidiu banir o esporte em 1992, e à medida que outros estados seguiram o exemplo, a luta com ursos foi quase unanimemente proibida nos Estados Unidos, garantindo que se você derrubar um urso no ringue, vai acabar preso. Proibido peixes bêbados.
Agora que lutar com ursos é ilegal, os bares americanos precisam de sinuca, dardos e álcool para entreter os seus frequentadores. A tradição de beber bastante é bem antiga nos Estados Unidos, mas em Ohio tem uma velha lei famosa que torna ilegal beber com um peixe. Essa antiga lei de Ohio proíbe explicitamente embebedar um peixe, e a legislação se tornou lendária, com vários veículos de mídia como a Fox News e a BBC relatando sobre ela. Essa lei é meio besta, mas não é de surpreender que ela não foi criada para impedir que você vá de bar em bar com seu peixe de estimação. Na verdade, ela foi implementada como parte de um ato que combatia cervejarias que despejavam resíduos de cerveja nos rios e intoxicavam os animais na água. E intoxicação nesse caso é menos no sentido de ficar alegrinho de bêbado e mais no sentido de envenenamento fatal. A legislação permitia ao governo combater as cervejarias que poluíam a vida selvagem de Ohio com álcool. Só que a legislação foi atualizada e em 1973 foi substituída por uma lei que proíbe despejar qualquer tipo de resíduos nos rios, lagos e lagoas do estado. Como resultado, não é mais explicitamente ilegal embebedar peixes em Ohio, mas se você levar um amigo aquático no seu bar local e pedir uma cerveja para ele, provavelmente vão te olhar meio estranho, então é melhor deixar o seu peixe no aquário. O crime do flerte. Quando se trata de flertar, eu levo tanto jeito quanto uma lixa. Mas no município de Haddon, em New Jersey, a minha falta de habilidade poderia me salvar de ir pra prisão. Isso por causa de uma antiga lei que torna a paquera ilegal. Em Haddon, se você tentar suas melhores cantadas com uma pessoa estranha, pode ser literalmente preso. E a legislação da cidade especificamente afirma: uma pessoa não pode abordar outra pessoa do sexo oposto em um local público e, por palavra, sinal ou gesto, tentar se familiarizar com essa pessoa contra sua vontade. O texto ambíguo da lei deixou abertura para interpretação, mas a maioria das pessoas observa que se abordar alguém do sexo oposto e tentar se familiarizar com ela for ilegal, isso essencialmente elimina os flertes. Outros observaram que o uso do termo contra sua vontade pela lei coloca ênfase específica no consentimento, então pode ter sido criada para combater o assédio de pessoas gritando comentários sugestivos para estranhos que só querem ser deixados em paz. De qualquer forma, quer a lei esteja lá para impedir o verdadeiro assédio ou a paquera inocente, se você der um pulo lá em Haddon, é melhor evitar praticar suas melhores cantadas, ou você pode acabar no xadrez. Sermões com serpentes. As leis de Haddon contra paqueras são consideradas resultado das raízes cristãs tradicionais da área, mas esse não é o único lugar com leis enraizadas na religião. A região dos Apalaches, que se estende do estado de Nova York ao Mississippi, é conhecida pelas suas belas montanhas, valores tradicionais e uma proibição total de uma antiga prática cristã, que envolve manuseio de serpentes. Na passagem bíblica de Marcos, capítulo 16, versículo 18, Jesus promete a seus discípulos que, se espalharem o evangelho, poderão pegar serpentes e beber veneno sem serem prejudicados. Essa passagem era relativamente pouco conhecida até 1910, quando um pastor pentecostal chamado George Wendt Hensley a introduziu em seu ministério em Grasshopper Valley, no estado do Tennessee. Hensley contou a seus fiéis que um dia, enquanto duvidava de sua fé, subiu uma colina para orar. Quando ele se ajoelhou no topo da colina, viu uma serpente deslizando à sua frente. Nesse momento, ele alegou ter pegado a perigosa serpente e a levado até sua igreja sem ser picado. Agora, não tá claro se essa história é mesmo verdadeira, mas a partir daí, Hensley incorporou o manuseio de serpentes nos seus cultos, trazendo-as para a igreja e pedindo aos seus fiéis que provassem sua fé segurando as cobras sem serem picados. A notícia dos sermões de Hensley começou a se espalhar pelos Apalaches, e logo outros pastores na região começaram a copiá-lo, testando a fé dos seus seguidores com serpentes venenosas. À medida que o ritual se tornava popular, as pessoas começaram a ser picadas, resultando em mais de 120 mortes registradas pela prática. Esses acidentes fatais levaram todos os estados dos Apalaches a proibirem a entrada de serpentes nas igrejas, exceto a Virgínia Ocidental, cuja Constituição Estadual não permite que qualquer lei interfira em uma prática religiosa. Os outros estados levaram a lei muito a sério, e na Geórgia, o manuseio de serpentes foi brevemente punível com pena de morte, depois que uma criança faleceu por conta de uma picada em 1941. Apesar dessa proibição, George Wendt Hensley nunca parou de realizar os rituais, e em 1955 ele faleceu depois de ser picado por uma serpente durante um culto secreto em um prédio abandonado. Depois que Hensley morreu, quase todos os cultos ilegais rapidamente desapareceram também. Portanto, da próxima vez que você quiser levar sua cobra de estimação para um culto dominical nos Apalaches, vai ter que deixar ela no carro. Só se lembra de deixar uma janelinha aberta. Crime calórico.
Os Apalaches são conhecidos pela sua deslumbrante natureza selvagem, mas agora é hora de a gente viajar para a selva de concreto e conferir uma das leis mais interessantes da cidade de Nova York. De 2002 a 2013, Michael Bloomberg foi prefeito de Nova York e fez de sua missão introduzir muitas regulamentações de saúde na cidade. Bloomberg aumentou o imposto sobre cigarros, incentivou os nova-iorquinos a fazer exercícios e introduziu uma lei que exigia que redes de restaurantes exibissem informações calóricas em seus menus, enquanto tentava persuadir os cidadãos da Big Apple a trocar hambúrgueres e batatas fritas por grandes maçãs. As leis de Bloomberg foram apoiadas por especialistas em saúde pública, mas nem todos nos Estados Unidos concordaram com elas. No Mississippi, autoridades argumentaram que os seus cidadãos deveriam poder comer porções gigantes sem serem envergonhados pelo menu, e que a dieta de uma pessoa não era da conta do governo. O governador ficou tão indignado com as regulamentações de Bloomberg que aprovou uma lei apelidada de Anti-Bloomberg, que especificamente proibia restaurantes de exibir informações nutricionais nos seus menus, garantindo que os habitantes do Mississippi nunca soubessem quantas calorias estavam consumindo. Tenho certeza que muita gente por lá ficou bem feliz com essa decisão. Mas o Mississippi tem sido repetidamente classificado entre os piores estados dos Estados Unidos em saúde pública e obesidade. Então a lei definitivamente não ajudou a saúde pública do estado. Apesar de tudo, eles sempre podem descontar suas frustrações de saúde em mais um pedaço de torta, completamente felizes por não saberem o teor calórico. Criminosos mascarados. Continuamos em Nova York para conferir uma das leis mais antigas e únicas da cidade. Ao mencionar crimes contra a moda, você provavelmente imagina alguém usando conjunto jeans ou meias com chinelos. Mas alguns crimes baseados em roupas são um pouco mais sérios. Em Nova York, tem sido ilegal usar máscara em público desde 1845. Essa lei surgiu devido a uma série de protestos violentos na cidade durante o século XIX, quando agricultores começaram a usar máscaras e atacar policiais devido à queda nos preços do trigo. O governo lidou com esses distúrbios, tornando ilegal estar disfarçado com vestimentas incomuns ou antinaturais, ou que grupos de pessoas se reunissem usando máscaras. A partir desse ponto, usar máscara em público era considerado vadiagem, e a lei foi aplicada até 2011, quando 5 pessoas foram presas por participarem de um protesto usando máscaras iguais à do Guy Fawkes. Mas eu admito que eu tô trapaceando um pouquinho ao incluir essa lei, porque a regulamentação foi revogada em 2020, quando se tornou necessário usar máscara em público o tempo todo. Só que se não fosse pela pandemia, essa lei arcaica ainda ia existir, impedindo entusiastas de máscaras de cobrirem seus rostos em Nova York. Mas felizmente não é o caso, o que significa que o encontro de mascotes do Fala Sério em Manhattan pode ocorrer conforme programado. Tô esperando vocês lá, hein? Sem parar. E agora a gente voa de Nova York para a Alemanha, uma terra conhecida por linguiças, cervejas e carros de luxo. Os carros alemães são famosos pela sua alta velocidade, e os motoristas podem testar os seus limites na Autobahn, uma rodovia alemã que tem trechos sem limite de velocidade. A rodovia é conhecida pelas suas leis frouxas sobre velocidade, mas não é completamente sem lei. E quem tenta bater recordes de velocidade na Autobahn precisa garantir que o tanque de combustível esteja cheio, já que é tecnicamente ilegal ficar sem gasolina enquanto dirige na estrada. Embora não haja uma lei que diga explicitamente que você não pode ficar sem combustível, é ilegal parar desnecessariamente na Autobahn por qualquer motivo que seja considerado evitável, e o governo não faz exceções para pessoas cujo tanque está vazio. A penalidade por parar na Autobahn por mais de 3 minutos começa com $76, mas se você causar um acidente no processo, pode receber uma multa ilimitada, dependendo da gravidade do acidente. Como resultado, se você acabar dirigindo pela Alemanha no futuro, é melhor manter um galão extra no porta-malas, porque se você ficar sem gasolina e acabar causando uma colisão, você vai ganhar uma carona da polícia, uma carona direto pro tribunal. Galinha solta. Eu aprendo muita coisa incrível enquanto crio esses vídeos, mas o mundo ainda tá cheio de perguntas antigas que talvez a gente nunca consiga responder. Tipo, por que a gente tá aqui? O que acontece quando a gente morre? E por que a galinha atravessou a rua? Em algum momento da vida, todo mundo se deparou com essa pergunta da maldita galinha. Mas se alguém na cidade de Quitman, na Geórgia, alguma vez te perguntar por que a galinha atravessou a rua, é melhor você jogar a pessoa no chão e chamar a polícia, porque eles são claramente cúmplices de um crime. Quitman parece uma cidade comum, mas na verdade é um dos únicos lugares no mundo onde é oficialmente ilegal que uma galinha atravesse a rua. Pode parecer piada, mas a legislação de Quitman afirma oficialmente que se você possui qualquer ave doméstica, como galinhas, é ilegal permitir que elas corram soltas nas ruas ou becos da cidade, ou estejam nas propriedades de qualquer outra pessoa. A lei não é motivo de riso e foi criada para garantir que as pessoas mantenham as suas aves de quintal devidamente contidas o tempo todo e não as deixem vagar em propriedade pública. Como resultado, se você é um morador de
de Quitman e deixa sua galinha vagar livremente, é melhor você parar para não ser acusado de um crime. Chapéus de aves. No estado de Wisconsin, muitas pessoas são obrigadas a usar chapéus grossos para enfrentar o frio no inverno, mas o estado supostamente tem algumas leis sobre o tipo de chapéu que você pode usar. E isso se deve a um estatuto infame que proíbe que você entre no estado usando uma galinha na cabeça. Isso mesmo, o único lugar onde o governo de Wisconsin quer que você armazene sua galinha é em um galinheiro ou no seu prato. E essa legislação ridícula recebeu muita atenção na internet, enquanto internautas questionavam por que a lei foi aprovada ou por que alguém ia gostar de usar uma ave na cabeça em primeiro lugar. Por mais louca que pareça, ela não é particularmente única. E logo no estado vizinho, Minnesota, é supostamente ilegal entrar com um pato em cima da cabeça, o que torna a fronteira entre os dois estados assim uma zona livre de aves. Essas leis são infames nos dois estados, e tem vários artigos na internet discutindo-as, frequentemente questionando se o estatuto proíbe usar aves vivas ou depenadas como cobertura de cabeça. Mas a Biblioteca de Leis de Minnesota se manifestou sobre o assunto, explicando que não há evidências de que qualquer um desses estados já tenha realmente promulgado essas leis, e elas provavelmente não passam de um mito urbano. Parece que o mesmo se aplica à lei da galinha na cabeça em Wisconsin. Não se sabe como é que esses mitos começaram, mas apesar do que inúmeros artigos na internet sugerem, eles parecem ser inventados. Portanto, se você visitar qualquer um dos dois estados, fica à vontade para andar enfeitado por aí com a ave que você quiser na cabeça. Xi Jinping. Bom, chega de falar de galinha. Então vamos fugir pro bosque para dar uma olhada numa lei que diz respeito a um urso muito famoso. O Ursinho Pooh é um dos personagens mais amados do mundo, mas nem todo mundo é fã dele. Isso ficou claro em 2021, quando a cidade de Tuchin, na Polônia, estava escolhendo um personagem de desenho animado para se tornar um mascote de um novo playground. Um membro do conselho sugeriu inocentemente usar o Ursinho Pooh, e para surpresa dele, alguns membros do conselho da cidade ficaram indignados. Eles afirmaram que o urso estava indecentemente vestido e não tinha um gênero, chamando-o de hermafrodita inadequado, devido à falta de calças e de anatomia masculina. À medida que o conselho mergulhava no caos, um oficial manteve a paz afirmando que usaria um urso de desenho animado polonês, chamado Szatek, observando que o urso foi criado na Polônia e estava completamente vestido da cintura para baixo. O conselho de Tuchin decidiu manter o Ursinho Pooh fora dos seus playgrounds, mas a proibição não foi realmente escrita em lei. Por outro lado, o governo chinês impôs restrições legais de verdade ao urso, depois que as pessoas começaram a fazer memes comparando a aparência do Ursinho Pooh ao presidente da China, Xi Jinping. O Ursinho Pooh é um personagem adorável, mas Xi não gostou das comparações. Então o governo proibiu certas representações do urso. Imagens que o comparam ao presidente são completamente proibidas. E na versão chinesa do jogo Kingdom Hearts 3, o Ursinho Pooh foi censurado com uma orbe branca brilhante. O governo chinês leva essa lei muito a sério. E em 2018, um estudante universitário chinês foi preso por 6 meses após compartilhar memes que retratavam o presidente Xi como Ursinho Pooh. A única coisa que eu posso dizer sobre isso é que tem gente que não sabe brincar. CSI Capri. E agora a gente vai de um urso amarelo fofinho pra falar em uma lei baseada em cocô de cachorro. Todo mundo já pisou em um cocô de cachorro em algum momento, mas o governo de Capri, na Itália, quer acabar com isso usando uma das suas leis mais exclusivas para punir donos de animais irresponsáveis. Em Capri, há uma lei pré-existente que exige que todos os donos de cães façam um exame de sangue nos seus cães para verificar doenças. Essa lei foi introduzida para manter os cães saudáveis, mas em 2011, o prefeito de Capri propôs usar o seu banco de dados de DNA de cães para realizar testes no cocô de cachorro deixado nas ruas da ilha, para ajudar a identificar os cães responsáveis pela bagunça. A unidade especial do governo, chamada de Investigadores de Calçada Suja, utiliza o braço da lei para recolher o cocô de cachorro antes de usá-lo para rastrear o dono do cão e aplicar uma multa de $2.100 por não limpar a sujeira dos seus amigos caninos. Essa lei pode parecer extrema, mas para ser justo, o turismo é uma das maiores indústrias de Capri, e ninguém quer passar férias em uma ilha coberta de cocô. Bom, talvez os cachorros não se importem. Moeda canadense. Vamos passar de uma lei que obriga você a recolher o cocô do seu cachorro para outra norma baseada na cortesia. No Canadá, nada é mais importante do que boas maneiras. E quando você vai às compras no país, o governo garante que você não cause problemas para os caixas, limitando legalmente o número de moedas que você pode usar em uma única transação. A Lei da Moeda de 1985 afirma que você pode usar no máximo 25 moedas de 1 centavo, 100 moedas de 5 centavos, 100 moedas de 10 centavos, 40 moedas de 25 centavos,
25 moedas de $1 ou 20 moedas de $2 por transação. Se você usar mais moedas do que esses limites estabelecidos, o vendedor pode se recusar a aceitá-las. E a lei foi criada para impedir que as pessoas paguem por itens caros com centenas de moedas, forçando os trabalhadores do comércio a contá-las. Para quem não mora no Canadá, essa lei é bem estranha, e a gente só consegue imaginar a raiva desenfreada que isso deve desencadear em todas as avós. Mas quando a gente olha para o que acontece em países que não tem essa lei, começa a fazer sentido. Em 2015, um estudante americano chamado Stephen Coyle recebeu uma multa de $110, depois de estacionar ilegalmente na Universidade da Carolina do Norte. Quando chegou a hora de pagar a multa, Stephen decidiu incomodar a faculdade pagando com 11 mil centavos. Ele visitou vários bancos para coletar o dinheiro e quando levou ao campus da UNCC em 5 caixas gigantes, os funcionários do estacionamento foram forçados a ficar 3 horas e 40 minutos contando dinheiro antes de aceitar o pagamento, já que ele foi todo feito com moeda legal. A grande liberdade americana permitiu que a manobra de Stephen fosse completamente legal, mas o seu método de pagamento incomodou tanto os funcionários do banco quanto a universidade, operando em um nível de descortesia que é oficialmente ilegal no Canadá. Parece que você cumpriu a sua sentença, já que a gente terminou a nossa jornada pelas coisas que você não sabia que ainda eram ilegais. Qual lei ridícula foi a sua favorita? E você já cometeu algum desses crimes? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.